Qual é o propósito de Deus para com a Terra? O que a Bíblia fala sobre a Terra? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o planeta Terra, que é a morada dos seres humanos. Todos os seres vivos estão aqui. Quando Deus criou o planeta Terra com o objetivo final para que fosse a moradia e que o ser humano administrasse. Então, se você é novo aqui no canal, Curiosidades da Bíblia 2.0, seja muito bem-vindo ao nosso canal, deixa seu like, isso ajuda bastante a fortalecer para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, ok? E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o planeta Terra e o que a Bíblia fala sobre este assunto. E vamos responder aqui alguns questionamentos. Qual o propósito de Deus para com a Terra? Assim disse Deus, o formador da terra, que não a criou simplesmente para nada, que a formou mesmo para ser habitada. Está em Isaías capítulo 45, versículo 18. Muitos afirmam categoricamente que a terra surgiu por obra do acaso. Alguns religiosos ensinam que a terra é um lugar provisório onde Deus testa os seres humanos, para então decidir se eles serão recompensados com a vida no céu ou condenados ao inferno de fogo. Mas o que a Bíblia diz sobre o planeta Terra? A Bíblia afirma que Deus criou os céus e a terra, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus disse ao primeiro casal humano, Adão e Eva: sede fecundos e tornai-vos muitos, e enchei a terra e sujeitai-a, e tende uma sujeição. Toda criatura vivente que se move na terra, eles só morreriam em caso de desobediência. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus determinou que a terra fosse o lar eterno da humanidade. Ele deveria ser habitada por humanos obedientes, que cuidariam da terra e viveriam nela para sempre. Porém, a Bíblia fala em algum momento que a terra será destruída. Vamos ver o que diz em Salmos capítulo 104, versículo 5. Ele fundou a terra sobre os seus lugares estabelecidos. Não será abalada por tempo indefinido ou para todo sempre. Mas o que as pessoas dizem? Cientistas têm levantado diversas hipóteses sobre a terra ser destruída ou se tornar inabitável. Essas hipóteses, chamadas algumas vezes de riscos existenciais, incluem desastres naturais, como o impacto de um asteroide ou cometa, erupções supervulcânicas, a morte do Sol ou o aquecimento global, e catástrofes causadas pelo homem, como uma guerra nuclear e o bioterrorismo. E o que a Bíblia fala sobre o que Deus diz e qual o propósito de Deus para com a Terra? O propósito de Deus para com a terra não mudou. A palavra de Deus diz claramente: a terra permanece por tempo indefinido, como está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Além disso, ela será sempre habitada. Os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo sempre, como está em Salmos capítulo 37, versículo 29. Então este é um assunto importante por acreditarem que a terra por fim será destruída. Alguns decidem saquear os preciosos recursos dela. Outros perdem a esperança de um futuro melhor e vivem apenas para o hoje. Pensar dessa maneira pode levar a uma vida sem significado ou sem objetivo. Porém, quando acreditamos que é possível viver para sempre na terra, é mais provável que tomemos decisões que beneficiarão a nós e a nossa família, tanto agora como no futuro distante. Mas o que as pessoas pensam sobre a Terra? Muitos acreditam que todas as pessoas boas vão para o céu. Porém, o céu pertence a Deus, mas a Terra aos humanos. A Bíblia fala que a Terra sempre será habitada. Está em Hebreus capítulo 2, versículo 5. Jesus foi o primeiro homem a ir para o céu, e a Bíblia mostra que uns poucos escolhidos irão para o céu com um propósito específico, ao lado de Jesus. Eles vão reinar sobre a terra, como está no livro de Revelação, que é o famoso livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, e também em Lucas, capítulo 12, versículo 32. A crença de que todas as pessoas boas vão para o céu não é compatível com o que a Bíblia realmente ensina. Se Deus levasse todas as pessoas boas para o céu, isso indicaria que ele não conseguiu realizar seu propósito original para com a terra, e que suas promessas relacionadas à vida eterna na terra não eram verdadeiras. Em contraste,
A palavra de Deus promete, abre aspas, espera em Deus e guarda seu caminho, e ele te exaltará para tomares posse da terra, como está em Salmos capítulo 37, versículo 34. Outra pergunta que alguns fazem sobre a terra ser destruída. Será que a terra vai ser destruída? A resposta bíblica é não. A terra nunca será destruída, queimada ou substituída. A Bíblia ensina que Deus criou a terra para que as pessoas morassem nela para sempre, como está em Salmos capítulo 37, versículo 29. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmos capítulo 104, versículo 5. Estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca jamais será tirada do seu lugar. Como também está em Isaías capítulo 45, versículo 18. Aquele que formou a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmes, não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Mas você pode se perguntar, será que nós, seres humanos, vamos acabar com a vida na terra? A resposta é que Deus não vai permitir que os seres humanos acabem com a vida na Terra por meio de poluição, guerra ou de qualquer outra forma. Na verdade, Deus vai arruinar os que arruinam a Terra, como está em Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Como ele vai fazer isso? Deus vai trocar os governos humanos que não conseguem proteger a Terra por um governo perfeito lá no céu. Este governo é o reino de Deus, que está em Daniel capítulo 2, versículo 44, e Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus, o Filho de Deus, será o rei deste reino, como está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando Jesus esteve na terra, ele fez milagres que mostraram que ele tem poder para controlar as forças da natureza. Como rei do reino de Deus, Jesus vai ter controle total da terra e do clima. Ele vai recriar ou tornar novas as condições necessárias para que a terra seja um paraíso como no Jardim do Éden. Está em Lucas capítulo 23, versículo 43 e Mateus capítulo 19, versículo 18. Mas a Bíblia ensina que a terra vai ser destruída com fogo? Não. Essa ideia surgiu por causa de um entendimento errado de 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, que diz, abre aspas, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Veja dois detalhes importantes que nos ajudam a entender essas palavras. Primeiro, na Bíblia, as palavras céus e terra e fogo podem ter mais de um significado. Por exemplo, em Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz, toda a terra continuava a ter um só idioma. Aqui a palavra terra se refere às pessoas daquela época. 2. O contexto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, mostra o que significam os céus, a terra e o fogo que aparecem nesse texto. Os versículos 5 e 6 fazem uma comparação com o dilúvio dos dias de Noé. Naquela ocasião, o mundo antigo foi destruído, porém o nosso planeta não desapareceu. Na verdade, a terra que o dilúvio destruiu era uma sociedade de pessoas violentas, como está em Gênesis capítulo 6, versículo 11. Ele também destruiu os céus, ou seja, as pessoas que governavam aquela sociedade. Assim, as pessoas violentas foram destruídas, mas o nosso planeta não. Noé e sua família sobreviveram àquela destruição e povoaram a terra depois do dilúvio, como está em Gênesis capítulo 8, versículo 15 ao 18. Assim como as águas do dilúvio, o fogo de 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, significa a destruição das pessoas mais, não do planeta Terra. Deus promete novos céus e uma nova terra, e neles morará a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. A nova terra se refere às pessoas que viverão nesta época. Elas estarão debaixo de novos céus, ou seja, de um novo governo. Esse governo é o reino de Deus, que vai fazer com que a terra se torne um paraíso pacífico, como está no livro de Revelações, ou seja, o Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4.
Bom, amados irmãos, espero ter esclarecido esse tema sobre o planeta Terra, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, curte, comente e compartilha. O seu comentário é muito importante para a gente poder interagir aqui abaixo e trocar uma ideia sobre o Evangelho de Jesus Cristo, ok? Então aqui a gente fala um pouco sobre o novo céu e a nova terra e sobre o planeta Terra, que é a habitação que nós seres humanos temos, um presente de Deus, ok? Então concluímos aqui este vídeo, espero que você tenha entendido. Não se esqueça de estudar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para crescer mais no conhecimento e também viver a Palavra de Deus com amor ao próximo e abstinência de uma vida voluntária de pecados, ok? E também que vocês possam viver uma vida em oração para que tudo ocorra bem. Então terminamos aqui este vídeo e até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus.